Milionário salva mulher negra de marido bêbado, sem saber que se apaixonaria por ela. Antes de começarmos a história, comentem de onde vocês estão assistindo hoje. A placa de neon do Pete's Bar and Grill piscava na escuridão da noite, enquanto Alexander Grant afrouxava sua gravata de seda. Mais 14 horas de trabalho na Grant Enterprises o deixaram exausto. Aos 42 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas naquela noite, o vazio de seu apartamento de cobertura o sufocava. Foi por isso que parou naquele pequeno bar do bairro em vez de ir direto para casa. "O de sempre, Sr. Grant?" perguntou Pete, o dono, enquanto Alexander tomava seu lugar habitual no final do balcão. "Só Alex, Pete." "E sim, uísque com gelo." O bar estava quieto para uma quinta-feira à noite, com apenas um punhado de fregueses habituais espalhados pelo local. Foi por isso que as vozes alteradas vindas de um canto imediatamente chamaram sua atenção. Um homem estava repreendendo uma mulher, suas palavras arrastadas, mas cruéis. "Você se acha alguma coisa especial com essa música sua? Você não é nada sem mim, Serena. Nada." Alexander observou a mulher, serena, manter os olhos baixos, as mãos firmemente unidas no colo. Mesmo de longe, ele podia ver que elas tremiam. "Marcos, por favor," ela sussurrou. "Você está bêbado, vamos apenas para casa. Não me diga o que fazer." Marcos agarrou seu pulso bruscamente. "Você tem se comportado diferente ultimamente, achando que é melhor do que eu porque conseguiu aquele trabalhinho na cafeteria?" Alexander deixou seu copo na mesa, cada músculo de seu corpo se tensando. Ele já tinha visto casos suficientes de violência doméstica através da fundação beneficente de sua empresa para reconhecer os sinais. Aquilo não era apenas um homem bêbado sendo beligerante, era um abusador impondo controle. "Eu disse, vamos embora." Marcos puxou o braço de Serena, fazendo-a cambalear enquanto a puxava do banco. Foi então que Alexander viu os hematomas aparecendo por baixo de sua manga. Seu sangue gelou. "Ei!" Pete gritou. "Calma aí, amigo." Marcos se virou, ainda agarrando o braço de Serena. "Não se meta, velho. A senhora claramente não quer ir com você," disse Alexander, levantando-se. Sua voz estava calma, mas carregava a autoridade de alguém acostumado a ser ouvido. Marcos zombou. "E quem você pensa que é? Isso é entre mim e minha esposa." "Solte-a," disse Alexander, dando um passo à frente. "Agora." "Marcos, por favor," Serena implorou. "Você está me machucando." Em vez de soltá-la, Marcos levantou a mão. Mas antes que pudesse desferir o golpe, Alexandre se moveu com surpreendente rapidez. Agarrou o pulso de Marcos em plena investida e o torceu, forçando o rapaz a soltar Serena. "Pete, chame a polícia," ordenou Alexandre, colocando-se entre Marcos e Serena. "Você não sabe com quem está se metendo," cuspiu Marcos, mas sua bravata vacilou quando tentou empurrar Alexandre e não conseguiu. "Na verdade, sei sim," respondeu Alexandre. "Você é um homem que bate na esposa para se sentir poderoso. Mas isso termina hoje à noite." Serena encolhera-se contra a parede, os olhos escuros arregalados de medo. Não apenas de Marcos, mas do que poderia acontecer a seguir. Ela já tentara ir embora antes, mas Marcos sempre a encontrava e as coisas pioravam. "Senhora," disse Alexandre suavemente sem tirar os olhos de Marcos. "A senhora está machucada?" Ela balançou a cabeça levemente, embora o pulso estivesse vermelho onde Marcos a havia agarrado. "A polícia está a caminho," anunciou Pete. O rosto de Marcos se contorceu. "Vocês vão se arrepender disso, Serena. Os dois vão." "Adicione essa ameaça ao boletim de ocorrência," disse Alexandre calmamente. "Tenho certeza de que eles vão se interessar." Os 20 minutos seguintes passaram num borrão. A polícia chegou, colheu depoimentos e prendeu Marcos por agressão e ameaças. Alexandre percebeu como Serena parecia encolher-se enquanto falava com a policial, sua voz quase um sussurro. Quando finalmente ficaram sozinhos, Alexandre se aproximou dela cuidadosamente. "Tenho um carro esperando lá fora. Posso levá-la a um lugar seguro, a casa de um amigo, um hotel, onde você quiser ir." Serena cruzou os braços. Eu não tenho para onde ir. Nos mudamos para cá há 6 meses por causa do trabalho de Marcos. Não conheço ninguém. Então deixe-me ajudar. Sou dono de um prédio no centro com apartamentos seguros. Você pode ficar em um até decidir seus próximos passos." Ela o olhou com suspeita. "Por que você faria isso? Você não me conhece." "Porque todos merecem se sentir seguros,"
disse ele simplesmente, sem segundas intenções. Você terá seu próprio espaço e há segurança 24 horas. Serena lançou um olhar para a porta, como se esperasse que Marcos voltasse a qualquer momento. Ele vai me encontrar. Ele sempre encontra. Não desta vez, prometeu Alexandre. Tenho recursos, conexões. Podemos conseguir uma ordem de restrição para amanhã de manhã. O nós? A voz dela carregava um tom de desafio, apesar do medo. Não estou procurando um salvador, Sr. Grant. Alexander Grant. E não estou tentando salvá-la. Estou apenas oferecendo um lugar seguro para que você se reponha enquanto salva a si mesma. Algo em suas palavras deve tê-la alcançado, porque ela respirou fundo e assentiu. Uma noite. Só até eu conseguir resolver as coisas. Enquanto Alexander a levava para seu carro, nenhum dos dois percebeu que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Para Serena, era o primeiro passo rumo à liberdade após anos de abuso. Para Alexander, foi o momento em que começou a perceber que toda sua riqueza e sucesso não significavam nada sem alguém para compartilhar. Mas o caminho pela frente não seria nada fácil. As ameaças de Marcos não eram palavras vazias, e o caminho de Serena para a cura os testaria de maneiras que jamais imaginaram. A história que começou no Pete's Bar era apenas o primeiro capítulo de uma jornada que os ensinaria sobre confiança, redenção e o tipo de amor que transforma vidas. Pete os observou partir de trás do balcão, balançando a cabeça. Em 30 anos administrando aquele lugar, ele tinha visto todo tipo de história se desenrolar, mas algo lhe dizia que aquela seria diferente. Olhando para os cacos de vidro do acesso de fúria de Marcos, ele sorriu levemente. Às vezes, as piores noites trazem os melhores começos. A luz da manhã banhava o apartamento de luxo através das janelas do chão ao teto. Mas Serena Moore estava encolhida no sofá branco imaculado, ainda com as roupas de ontem. Ela não tinha dormido muito. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto furioso de Marcos, ouvia suas ameaças ecoando em sua cabeça. Uma batida suave na porta a fez pular. Serena? Sou eu, Alexander. Traz algumas coisas para o café da manhã e algumas roupas. Minha assistente ajudou a escolher. Ela apertou os braços ao redor do corpo. Uma parte dela queria fingir que não estava ali, esconder-se da gentileza daquele estranho. Mas ela sabia que não poderia se esconder para sempre. Entre, disse ela baixinho. Alexander entrou carregando várias sacolas de compras e uma bandeja com café e doces. Ele parecia diferente na luz da manhã, menos intimidador em roupas casuais, embora ainda obviamente rico. Tudo nele gritava dinheiro, do relógio de grife ao cabelo perfeitamente penteado. Não sabia o que você gosta, disse ele, colocando tudo na mesa de centro, mas tem um pouco de tudo. Você não precisava fazer isso. A voz de Serena mal ultrapassava um sussurro. Eu sei. Ele manteve distância, ciente do desconforto dela. Mas eu quis. Tem também um telefone em uma das bolsas. Pré-pago impossível de rastrear. O Marcos não vai conseguir encontrá-lo. Ao ouvir o nome do marido, Serena estremeceu. Ele já deve ter saído da prisão. Sim, mas ele não pode se aproximar deste prédio. Já avisei a segurança. E vamos nos encontrar com meu advogado às 10 para entrar com um pedido de medida protetiva. Seu advogado... Serena levantou-se de repente, a raiva brilhando em seus olhos. Eu te disse, não preciso que você resolva tudo. Eu não sou nenhum caso de caridade. Alexander manteve a calma. Você está certa. Você não é um caso de caridade. Você é uma mulher que merece proteção legal adequada e eu, por acaso, tenho acesso aos melhores advogados da cidade. Aproveite isso, não por minha causa, mas pela sua. Suas palavras a atingiram e Serena afundou-se novamente no sofá. Desculpa, não estou acostumada a pessoas ajudarem sem querer nada em troca. O Marcos realmente te deixou arrasada, não foi? Lágrimas encheram os olhos de Serena. Nem sempre foi ruim. Quando nos conhecemos, ele era diferente, doce, apoiador. Ele ia a todas as minhas apresentações. Você é artista? Era. Principalmente piano clássico. Mas também compunha minhas próprias músicas. Tinha uma bolsa de estudos em Juilliard. Ela calou-se, perdida em lembranças. O que aconteceu? O Marcos perdeu o emprego. Ficou tão deprimido, bebendo o tempo todo. Eu abandonei os estudos para sustentá-lo. Peguei qualquer trabalho que encontrava. Ele prometeu que as coisas melhorariam quando ele se reestabelecesse, mas
Ela enxugou os olhos. Em vez disso, ele ficou controlador, ciumento. Dizia que minha música era perda de tempo, que eu só queria fazê-lo se sentir mal consigo mesmo. As mãos de Alexander se fecharam em punhos, mas ele manteve a voz suave. Quando foi a última vez que você tocou? Há 2 anos, na noite em que ele quebrou minha mão. O silêncio que se seguiu era carregado de um horror não dito. Alexander queria dizer algo, qualquer coisa, para aliviar sua dor. Mas o que ele poderia dizer para melhorar aquilo? Antes que pudesse tentar, seu celular vibrou. Deve ser a Glória, minha advogada. Você está pronta para ir? Serena olhou para suas roupas amassadas. Não posso sair assim. É para isso que servem as sacolas de compras. Tome seu tempo. Podemos remarcar se você não estiver afim. Não, disse ela firmemente. Chega de se esconder. Chega de deixá-lo controlar minha vida. Alexander sorriu. Esse é o espírito. Vou esperar no saguão quando estiver pronta. Quando ele se virou para ir embora, Serena o chamou. Alexander, obrigada. Não só pelas coisas, mas por não me tratar como se eu estivesse quebrada. Você não está quebrada, Serena. Talvez dobrada, mas não quebrada. Depois que ele saiu, Serena abriu as sacolas de compras. As roupas eram simples, mas elegantes. Jeans, suéteres, sapatos confortáveis. Nada chamativo ou revelador. Ele tinha sido atencioso até nisso. Enquanto se trocava, ela se viu no espelho do banheiro. A mulher que a encarava parecia cansada, assustada, mas havia algo mais em seus olhos agora. Uma faísca de esperança, talvez, ou determinação. Enquanto isso, no saguão, Alexander estava ao telefone com seu chefe de segurança. Quero que ela seja monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais discretamente. Se Marcos aparecer por perto... Vamos resolver, senhor, garantiu o chefe de segurança. Mas há algo mais que o senhor deve saber. Fizemos uma verificação de antecedentes de Marcus Moore. Ele tem um histórico considerável. Acusações de agressão, ordens de restrição de 2 relacionamentos anteriores. E ele tem feito ligações da prisão. Uma para um investigador particular conhecido, por encontrar pessoas que não querem ser encontradas. A mandíbula de Alexander se contraiu. Aumente a segurança em todas as entradas e me traga tudo o que puder sobre esse investigador particular. Se Marcos pensa que pode intimidá-la para que ela volte para ele, ele terá uma surpresa. Senhor, sua mãe ligou de novo. Está perguntando por que você faltou ao jantar da fundação ontem à noite. Diga a ela que eu estava lidando com uma situação urgente. Ela pretende passar no escritório hoje. Alexander suspirou. Elizabeth Grant não era uma mulher fácil de despistar e tinha ideias muito específicas sobre como o filho deveria viver a vida. Descobrir que ele havia acolhido uma mulher maltratada sem nada em seu nome não ia cair bem. Mas ao ver Serena descendo do elevador, vestida simplesmente, mas com a cabeça erguida, Alexander soube que não se importava com o que sua mãe pensava. Havia algo nessa mulher que o chamava. Não apenas sua beleza ou sua força evidente, mas uma profundidade de espírito que toda a crueldade do marido não conseguira esmagar. Pronta? Perguntou ele. Serena assentiu, embora suas mãos tremessem levemente. Pronta. Enquanto caminhavam para o carro dele, nenhum dos dois percebeu o homem do outro lado da rua, fingindo ler um jornal enquanto tirava fotos com o celular. O investigador particular de Marcos trabalhava rápido, e seu cliente ficaria muito interessado em saber onde sua esposa estava hospedada e com quem. As peças estavam em movimento agora, e o porto seguro que Alexander havia oferecido a Serena estava prestes a ser testado por tempestades que nenhum dos dois previra. Os saltos altos de Elizabeth Grant tilintaram contra o mármore do Grant Enterprises, enquanto ela se dirigia ao escritório do filho. Aos 65 anos, ela ainda impunha respeito, com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados e o tailleur de grife imaculado. A secretária nem tentou impedi-la quando ela abriu as portas do escritório de Alexander. Mãe, disse Alexander sem tirar os olhos do computador. A que devo o prazer? Não me trate assim, Alexander. Você faltou ao jantar da fundação ontem à noite. Os Whitmores esperavam você para discutir o projeto beneficente da filha deles, Charlotte. Quer dizer que eles esperavam que eu cortejasse a filha deles, respondeu ele, finalmente encontrando o olhar severo da mãe. Não estou interessado. Elizabeth acomodou-se em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. Você tem
42 anos, Alexander. É hora de você se estabelecer com alguém apropriado. Charlotte vem de uma excelente família. Está no conselho de 3 grandes instituições de caridade. E é tão superficial quanto uma poça d'água, interrompeu Alexander. Além disso, eu estava lidando com algo importante ontem à noite. Ah? Mais importante do que as obrigações sociais da nossa família? Naquele instante, o telefone de Alexander vibrou. Era uma mensagem de Glória, sua advogada. Medida protetiva concedida, mas o advogado de Marcus está lutando muito. Ele está alegando insanidade temporária devido ao álcool. Diz que quer se reconciliar. A expressão de Alexander escureceu. Elizabeth percebeu imediatamente. O que é isso? O que você não está me contando? Nada que te interesse, mãe. Mas Elizabeth Grant não tinha criado 3 filhos sem desenvolver um 6º sentido para segredos. Harrison, chamou ela a secretária de Alexander. O que exatamente meu filho estava fazendo ontem à noite? Harrison pareceu desconfortável. Eu não estou autorizado a discutir. Ele ajudou uma mulher a escapar do marido abusivo, disse uma nova voz da porta. Serena estava ali, ainda com as roupas que Alexander lhe comprara, a cabeça erguida apesar do óbvio nervosismo. Seu filho provavelmente salvou minha vida. O rosto de Elizabeth ficou completamente inexpressivo, sua máscara social firmemente no lugar. E você é? Serena Moore, Sra. Grant. Lamento interromper, mas Alexander, o Sr. Grant, tem uma reunião com a equipe de segurança sobre a ordem de restrição. Elizabeth voltou-se para o filho. Alexander, uma palavrinha em particular? Tudo o que tem a dizer pode dizer na frente da Serena. Muito bem. A voz de Elizabeth poderia congelar o fogo. Você enlouqueceu, abrigando uma mulher aleatória da rua? Você tem ideia do que isso pode fazer à reputação da nossa família? Mãe, Alexander a advertiu. Não, deixe-me terminar. Trabalhamos muito duro para construir o nome desta família, para que seja destruído por alguma interesseira com uma história para chorar. Senhora. Grant, Serena interrompeu, sua voz baixa, mas firme. Compreendo sua preocupação, mas não estou atrás do dinheiro do seu filho. Assim que me reerguer, sairei da vida dele. Algo nas palavras de Serena apertou o peito de Alexander. Ele se levantou. Na verdade, não é isso que eu quero. Ambas as mulheres o encararam. Alexander, sua mãe começou, mas ele ergueu a mão. Não, mãe. Acabou. Não vou mais deixar você orquestrar minha vida. Serena está hospedada em um dos meus prédios porque precisa de ajuda, sim. Mas também porque eu quero que ela esteja lá. Porque pela primeira vez em anos conheci alguém de verdade. Alguém que me vê como algo mais do que a fortuna Grant. O rosto de Elizabeth ruborizou-se de raiva. Você não pode estar falando sério. Essa mulher é casada. Com um abusador, rebateu Alexander. E nós vamos tirá-la desse casamento. Nós? Elizabeth riu friamente. Escuta a si mesmo. Você a conhece há quanto tempo um dia? E já está falando em nós? A senhora Grant está certa, disse Serena suavemente. Isso é loucura. Eu deveria ir. Não. Alexander moveu-se para ficar entre Serena e a porta. Você não vai fugir porque minha mãe desaprova. E você, virou-se para Elizabeth, pode aceitar que finalmente estou tomando minhas próprias decisões, ou pode ir embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elizabeth levantou-se lentamente, endireitando o casaco. Você vai se arrepender disso, disse ela baixinho. Quando ela te tirar tudo o que você tem, lembre-se que eu avisei. Ela caminhou até a porta, então parou. A reunião do conselho é às 3. Tente não perdê-la, enquanto faz de herói para sua amiga. Depois que ela saiu, Serena afundou-se em uma cadeira. Sinto muito. Nunca quis causar problemas com sua família. Alexander ajoelhou-se diante dela. Ei, olha para mim. Minha mãe tenta controlar minha vida desde que eu nasci. É hora de alguém enfrentá-la. Mas ela está certa em uma coisa. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Ele tomou suas mãos nas suas. Sei que você é forte, mesmo que ainda não acredite. Sei que você é talentosa e apaixonada por música, mesmo que Marcus tenha tentado roubar isso de você. E sei que quando você sorri, de verdade, como sorriu esta manhã quando ganhamos a ordem de restrição, ilumina todo o ambiente. Lágrimas escorreram pelo rosto de Serena. Alexander. Eu não estou pedindo nada, disse ele rapidamente. Apenas, não vá embora porque minha mãe te assustou. Não deixe que ela faça com você o que Marcus fez. Faça você se sentir como se não merecesse coisas boas em sua vida.
Antes que Serena pudesse responder, Harrison irrompeu. Sr. Grant, há uma situação no saguão. O Sr. Moore está aqui, exigindo ver sua esposa. Alexander se levantou, o rosto endurecendo. Chame a segurança e traga Glória de volta. Já feito, senhor, mas ele não está sozinho. Ele está com repórteres. O quê? Ele está dizendo a eles como você roubou sua esposa, como ele é um homem mudado que só quer se reconciliar com a mulher que ama. Os abutres estão adorando. Serena começou a tremer. Ele está tentando me expulsar. Se houver publicidade suficiente, ele não pode te tocar, Alexander a assegurou. A ordem de restrição não vai impedi-lo de destruir sua reputação, ela completou. Sua mãe estava certa. Eu não sou nada além de problemas. Você está enganada, Alexander disse firmemente, e eu vou provar isso. Harrison, traga as imagens do vídeo do Pitt's Bar de ontem à noite e ligue para Pitt. Veja se ele vai falar sobre o que testemunhou. É hora de Marcus aprender o que é poder de verdade. Enquanto Harrison saía apressado, Alexander se voltou para Serena. Você confia em mim? Ela olhou em seus olhos vendo não piedade ou obrigação, mas algo mais profundo, algo que a fez acelerar o coração. Sim, ela sussurrou. Deus me ajude. Mas sim. Então, deixe-me lidar com isso. Marcus quer jogar sujo? Ótimo. Mas ele está prestes a aprender que escolheu o homem errado para desafiar. Embaixo, Marcus continuava sua performance para as câmeras, chorando lágrimas de crocodilo sobre sua amada esposa e o bilionário que a havia tirado dele. Mas seu sorriso presunçoso desapareceu quando ele viu Alexander Grant caminhando em sua direção, um tablet na mão e aço nos olhos. A batalha pela liberdade e pelo coração de Serena estava prestes a se tornar pública. As notícias da tarde passavam em todas as TVs do saguão da Grant Enterprises. O rosto choroso de Marcus Moore enchia as telas enquanto repórteres lhe apresentavam microfones. Eu só quero minha esposa de volta, ele soluçou. Cometi erros, sim, mas estou recebendo ajuda. Serena é meu mundo inteiro, e esse ricaço simplesmente surge e destrói nosso casamento? Alexander permaneceu no fundo do saguão, tablet na mão, assistindo à performance com raiva contida. Ao lado dele, Glória, sua advogada, balançou a cabeça. Ele é bom, admitiu, fazendo o papel de marido arrependido, te colocando como a destruidora de lares rica. O público adora esse tipo de história. Mostre o vídeo, disse Serena baixinho. Ela ficara em silêncio até agora, observando a atuação do marido com uma mistura de medo e nojo. Alexander tocou seu braço gentilmente. Tem certeza? Uma vez que isso se tornar público, não há como voltar atrás. Todos saberão que sou uma vítima. A voz dela se fortaleceu. Estou cansada de ter vergonha. Mostre quem Marcus realmente é. Alexander acenou para Glória, que se adiantou para se dirigir ao circo de mídia. Senhoras e senhores, ela anunciou. Antes que vocês continuem pintando o Sr. Moore como uma vítima, talvez queiram ver o que realmente aconteceu na noite em que o Sr. Grant supostamente roubou a Sra. Moore. As imagens de segurança do Pitt's Bar foram exibidas nas telas do saguão. O vídeo em preto e branco era cristalino. Marcus agarrando Serena, levantando a mão para atingi-la, a intervenção de Alexander. Então Pitt apareceu ao lado de Glória, mostrando os prontuários médicos de Serena de acidentes anteriores. Essa não foi a primeira vez, disse Pitt bruscamente, mas graças ao Sr. Grant foi a última. A atenção dos repórteres mudou instantaneamente. As câmeras se afastaram de Marcus, cujo rosto havia mudado de choroso para assassino. Você acha que isso muda alguma coisa? Ele rosnou para Serena. Você ainda é minha esposa. E quando eu te pegar sozinha... Chega! A voz de Alexander ecoou pelo saguão. Segurança! Escoltem o Sr. Moore para fora. Ele está violando a ordem de restrição. Enquanto os seguranças se aproximavam de Marcus, ele apontou para Alexander. Vocês, garotos ricos, acham que podem pegar o que quiserem, mas ela nunca vai te amar. Ela é lixo, assim como eu. É por isso que nós pertencemos juntos. Os guardas arrastaram Marcus para fora, suas ameaças ecoando pelas paredes de mármore. Serena cambaleou levemente e Alexander assegurou. Vamos levá-la para cima, disse ele suavemente. Em seu escritório, Serena desabou no sofá, tremendo. Ele está certo, sabe? Eu sou lixo, olhe para mim.
Me escondendo em seu prédio chique, usando roupas que você me comprou. Pare. Alexander ajoelhou-se diante dela. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Vejo uma sobrevivente. Uma mulher que teve a coragem de se afastar do abuso, de recomeçar do zero. Eu não me afastei, sussurrou ela. Você me resgatou. Não, eu apenas abri uma porta. Você escolheu atravessá-la. Ele hesitou, então acrescentou. Há algo mais que você deveria ver. Ele foi até sua escrivaninha e tirou uma pasta. Dentro havia um recorte de jornal de 8 anos atrás. Uma crítica de um recital de piano na Juilliard. A performance de Serena Moore do Concerto para Piano, número 2 de Rachmaninoff, levou a plateia às lágrimas, leu ele. Sua composição original, Dança da Liberdade, revela um talento que certamente remodelará o cenário da música clássica. Serena o encarou. Como você? Mandei meus contatos fazerem uma pesquisa. A mulher nessa crítica? Essa é quem você realmente é. Não a vítima de Marcos, não o pior pesadelo da minha mãe. Você é uma artista, Serena, uma brilhante. Não toco piano há 2 anos, disse ela, mas seus dedos se contraíram como se lembrando. Alexander se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Ele a conduziu por uma porta escondida em seu escritório para um pequeno cômodo. Ali, brilhando na luz da tarde, estava um lindo piano de cauda. Às vezes venho aqui para pensar, explicou ele. Mas nunca aprendi a tocar, simplesmente pareceu certo tê-lo aqui. Serena aproximou-se do piano lentamente, passando os dedos por sua superfície lisa. Eu não consigo. Você consegue. A porta tranca por dentro. Ninguém vai te incomodar. Fique o tempo que quiser. Ele se virou para ir embora, mas a voz dela o deteve. Alexander, você vai ficar. Só por um pouco. Ele sentou-se numa cadeira perto da janela, enquanto Serena se acomodava no banco do piano. Suas mãos pairaram sobre as teclas, tremendo levemente. Então, suavemente, a princípio, ela começou a tocar. A melodia era hesitante, como um pássaro testando asas quebradas. Mas à medida que sua confiança crescia, a música também crescia. Alegria e dor, medo e esperança. Toda a emoção que ela havia enterrado durante seus anos com Marcos jorrou através de seus dedos. Alexander observava, mesmerizado. Naquele momento, ele percebeu que estava se apaixonando por ela. Não porque ela precisava de sua ajuda, não porque ela era bonita, mas porque seu espírito, como sua música, era inquebrável. Quando a última nota desapareceu, Serena estava chorando. Mas não eram lágrimas de medo ou vergonha. Eram lágrimas de libertação. Foi lindo, disse Alexander suavemente. É a peça em que eu estava trabalhando. Antes. Ela enxugou os olhos. Nunca a terminei. Você vai. Ele se moveu para sentar ao lado dela no banco. Quando estiver pronta. Seus olhos se encontraram. E por um momento o ar entre eles crepitou de possibilidade. Mas então Serena desviou o olhar. Eu ainda sou casada, ela o lembrou. E depois do circo midiático de hoje, conseguir o divórcio não será fácil. Vamos lidar com isso juntos, ele prometeu. Um dia de cada vez. Fora do santuário da sala de piano, seus problemas os aguardavam. As ameaças de Marcos, a desaprovação de Elizabeth, a fome da mídia por escândalo. Mas naquele momento, com a música ainda ecoando em seus corações, nada parecia insuperável. O que eles não sabiam era que Marcos já havia posto em marcha seu próximo plano. Num bar decadente do outro lado da cidade, ele se encontrou com um homem especializado em desenterrar sujeira, e se não houvesse sujeira, em criá-la. Quero tudo o que você puder encontrar sobre Alexander Grant, disse Marcos, deslizando um envelope cheio de dinheiro pela mesa. Todo mundo tem segredos. Encontre os dele. O investigador pegou o envelope, sorrindo friamente. Ah, o Sr. Grant tem segredos, sim. E espere até ouvir sobre a morte do pai dele. Elizabeth Grant sentou-se sozinha em seu escritório, olhando para uma velha fotografia de seu falecido marido, Richard. O noticiário ainda passava ao fundo, mostrando trechos do colapso público de Marcus Moore e as imagens de segurança danosas que expunham sua verdadeira natureza. Seu telefone celular tocou, um número que ela não via há anos. Detetive Morrison, respondeu ela, a voz tensa. Imagino que esta não seja uma visita social. Alguém está fazendo perguntas sobre a morte de Richard, disse o detetive sem rodeios, mexendo na velha investigação. Elizabeth apertou o copo de uísque na mão. Aquele caso foi encerrado 15 anos atrás.
Meu marido teve um ataque cardíaco. Muitas coisas podem parecer um ataque cardíaco, Sra. Grant. A senhora me pagou uma boa grana para garantir que ninguém investigasse a fundo naquela época. Está me ameaçando? Avisando. Esse investigador? Ele está trabalhando para Marcus Moore e está se aproximando da verdade. Depois de desligar, Elizabeth serviu outro drink. Ela havia enterrado a verdade sobre a morte de Richard para proteger Alexander. Mas agora esse mesmo segredo poderia destruí-lo. Do outro lado da cidade, no penthouse de Alexander, Serena preparava o jantar. Após o caos na Grant Enterprises, Alexander insistira que ela ficasse com ele, em vez de sozinha no apartamento. Por segurança, dissera ele, mas ambos sabiam que havia algo mais por trás disso. Está cheirando divinamente, disse Alexander, entrando do escritório. Apenas macarrão, respondeu Serena, mas sorriu. Aqueles momentos domésticos pareciam perigosos, confortáveis demais, perfeitos demais. Como está indo o controle de danos? A Glória está lidando com a imprensa. O vídeo do Pittsburgh mudou completamente a narrativa. A simpatia pública está firmemente do nosso lado agora. E sua mãe? Vi a cara dela quando saiu. Alexander suspirou. Ela vai se conformar. Ou não. Acabou a época em que eu deixava ela controlar minha vida. Enquanto se sentavam para jantar, Serena percebeu que Alexander parecia distraído. O que foi? O que você não está me contando? Só pensando no meu pai. Ele mexeu a comida no prato. Ele morreu 15 anos atrás. Ataque cardíaco. Sinto muito. A questão é... Alexandre pousou o garfo. Nunca acreditei que foi apenas um ataque cardíaco. Ele estava investigando algo, alguma irregularidade financeira na empresa. Na noite em que morreu, ele me ligou, disse que precisava me contar algo importante. Mas quando cheguei ao escritório dele, Serena estendeu a mão por sobre a mesa e segurou a dele. Você não precisa falar sobre isso. Preciso. Nunca contei a ninguém. Ele apertou a mão dela. Ele já havia falecido quando cheguei. A polícia disse que ele estava morto havia horas, mas sei que falei com ele naquela noite. E seus arquivos, aqueles em que ele estava trabalhando, todos haviam desaparecido. Você contou à polícia? Minha mãe me convenceu de que estava confuso, abalado pelo luto. Talvez ela estivesse certa. Mas às vezes eu me pergunto... De repente, o celular de Alexandre vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, contendo uma única foto, o laudo de autópsia de Richard Grant, com alguns resultados toxicológicos destacados. Alexandre, o que foi? Você está branco como um lençol. Antes que ele pudesse responder, o elevador apitou. Elizabeth Grant saiu, parecendo mais descabelada do que Serena jamais a vira. Mãe, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Os olhos de Elizabeth dispararam para Serena. Sozinhos. Qualquer coisa que você tenha a dizer. Alexandre começou, mas Elizabeth o interrompeu. É sobre seu pai, e chegou a hora de você saber a verdade. Serena se levantou. Vou deixar vocês a sós. Não. Alexandre agarrou sua mão. Fique, por favor. Elizabeth afundou-se em uma cadeira, parecendo subitamente envelhecida. Richard não estava apenas investigando irregularidades financeiras. Ele descobriu que alguém estava usando a Grant Enterprises para lavar dinheiro para a máfia. Quando ameaçou ir a público, eles o mataram, completou Alexandre a voz oca. Não. Elizabeth respirou ofegante. Fiz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Serena sentiu a mão de Alexander apertar a dela dolorosamente. O que você está dizendo? Sussurrou ele. Eu não quis. Nós discutimos. Ele ia destruir tudo o que tínhamos construído, expor as ligações da empresa. No calor do momento, eu coloquei a medicação cardíaca dele na bebida dele. Demais. Eu me disse que ele não me deixara escolha. Você assassinou meu pai. A voz de Alexander era estranhamente calma e encobriu tudo. Para te proteger, Elizabeth gritou. Se a verdade viesse à tona, se as pessoas soubessem das conexões com a máfia, eles também teriam te matado. Por que me contar agora? Porque o investigador do Marcus Moore encontrou a prova. Ele vai expor tudo, o assassinato de Richard, a lavagem de dinheiro, tudo. A menos que o quê? A menos que você lhe dê o que ele quer. Ceda o controle de suas ações na Grant Enterprises e ele enterrará as provas. Alexander riu amargamente. Chantagem? É disso que se trata? Dinheiro? É sobre sobrevivência.
Elizabeth retrucou. Tudo o que seu pai e eu construímos foi construído com dinheiro sujo. Alexander levantou-se tão abruptamente que a cadeira caiu. Sai daqui. Alexander, por favor, sai daqui. Depois que Elizabeth saiu, Alexander ficou parado na janela, o corpo rígido de fúria. Serena se aproximou dele cautelosamente. Alexander. Ele se virou, e a dor crua em seus olhos partiu seu coração. Sem pensar, ela o abraçou. Por um momento ele permaneceu rígido, mas então desabou, segurando-a como se ela fosse a única coisa sólida em seu mundo. Eu estou aqui, sussurrou ela. Eu estou aqui. Eles ficaram assim por um longo tempo, enquanto lá fora, em seu santuário, Marcus Moore recebia uma ligação de seu investigador. Tudo está pronto, disse o investigador. As provas sobre o assassinato de Richard Grant, as ligações com a máfia, tudo está pronto para ser divulgado. Marcus sorriu. Ótimo, mas espere por enquanto. Deixe-o se afogarem nisso. Amanhã passamos para a fase 2. O pianista? Sim. Hora de lembrar minha esposa do que acontece com quem tenta me deixar. Na cobertura, Alexander finalmente se afastou do abraço de Serena. Sinto muito por você ter sido arrastada para tudo isso. Não peça desculpas. Estamos juntos nisso agora. Ele tocou seu rosto gentilmente. Por quê? Por que você fica quando tudo o que eu te trouxe foi mais problemas? Porque você me devolveu minha música, minha força, meu... Ela hesitou, depois sussurrou. Meu coração. Seus olhos se encontraram, e desta vez nenhum desviou o olhar. Lentamente, inevitavelmente, eles se aproximaram até que seus lábios se encontraram em um beijo que pareceu um retorno para casa. Mas mesmo enquanto encontravam consolo um no outro, forças sombrias se aglomeravam. A vingança de Marcus estava apenas começando, e os segredos da família Grant estavam prestes a abalar seu mundo até os seus alicerces. O bar do Pete estava quieto quando Marcus entrou, pouco antes do fechamento. O velho barman o observou cautelosamente, a mão se movendo sob o balcão, onde guardava um taco de beisebol. Fechamos, disse Pete firmemente. Só vim conversar. Marcus tirou um envelope. Sobre a próxima apresentação da Serena. Pete congelou. Que apresentação? Ah, você não ouviu? O sorriso de Marcus era frio. Ela vai se apresentar no Teatro Gateway na próxima semana, seu grande retorno. Ele deslizou um panfleto sobre o balcão. Parece que o namorado novo mexeu seus pauzinhos. O panfleto mostrava Serena sentada em um piano de cauda, elegante e confiante. Uma noite de piano clássico, apresentando Serena Moore, estava impresso em uma elegante caligrafia. Qual o seu ponto? Perguntou Pete. Meu ponto é que seria uma pena se algo acontecesse com aquelas mãos talentosas dela. Novamente, Marcus se levantou. Só certifique-se de que Alexander Grant receba a mensagem. Ela é minha. Do outro lado da cidade, no penthouse de Alexander, Serena praticava no piano de cauda que ele mandara entregar naquela manhã. A peça em que trabalhava, aquela que nunca tinha terminado antes de Marcus quebrar sua mão, finalmente estava tomando forma. Alexander observava da porta mesmerizado. Na semana desde o primeiro beijo, desde a revelação sobre a morte de seu pai, eles tinham se aproximado mais do que nunca. Mas também tinham sido cuidadosos, conscientes das complicações que seu relacionamento representava. Foi lindo, disse ele quando ela terminou. Serena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Estou apavorada com a semana que vem. E se eu travar? E se eu não estiver pronta? Ei, ele sentou-se ao lado dela no banco. Você está mais do que pronta. Essa é a sua chance de reconquistar seu sonho. Nossos advogados dizem que Marcus está lutando contra o divórcio mais do que nunca. Depois do que sua mãe revelou, deixe-o lutar. A verdade sobre meu pai não muda nada. Enfrentaremos o que vier, juntos. Ela se virou para ele. Alexander, se as conexões com a máfia vierem à tona, você pode perder tudo. A única coisa que não posso perder é você. Ele tocou seu rosto. Eu te amo, Serena. Eu sei que é complicado. Sei que a hora é péssima, mas... Ela o silenciou com um beijo, derramando todos os seus sentimentos nele. Quando finalmente se separaram, ela sussurrou. Eu também te amo. O momento foi interrompido pelo telefone de Alexander. Era Pete. O Marcus acabou de passar aqui, disse o barman sem rodeios, fazendo ameaças sobre o concerto da Serena. A mandíbula de Alexander se contraiu. Que tipo de ameaças?
do tipo que termina com mãos quebradas. Depois de desligar, Alexander ligou para seu chefe de segurança, dobrando a proteção em torno de Serena. Mas ele não contou a ela sobre a ameaça de Marcus. Ela já tinha preocupações suficientes com a apresentação iminente. Na manhã seguinte, Glória chegou com notícias. O Marcus entrou com uma nova petição. Ele está alegando insanidade temporária devido ao vício em álcool na época do abuso. Se funcionar, a ordem de restrição pode ser revogada. Ele não é louco, disse Serena firmemente. Ele é calculista. Cada hematoma, cada osso quebrado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Vamos lutar contra isso, assegurou Alexander. Mas há algo mais que você precisa saber. A mídia descobriu a história da morte do meu pai. Vai estourar amanhã. Serena agarrou sua mão. O que você vai fazer? A única coisa que posso fazer. Dizer a verdade. Toda a verdade. As conexões com a máfia. A confissão da minha mãe. Tudo. A empresa... Que se dane. A voz dele era dura. Não vou deixar que usem a morte do meu pai para nos controlar. Mais tarde naquele dia, Elizabeth apareceu na Grant Enterprises com o semblante atormentado. Você não pode tornar isso público, implorou ela. Essas pessoas, as que Richard estava investigando, ainda estão por aí, ainda são poderosas. Então que venham atrás de mim, disse Alexander. Acabou a vida de mentiras. Você não entende. Não é só sobre você mais. Elizabeth tirou o celular, mostrando fotos de vigilância, de Serena em seus ensaios, dela e Alexander juntos. Eles enviaram isso esta manhã. Se você falar, o sangue de Alexander gelou. Eu vou resolver. Como? Essas pessoas mataram seu pai. Não, mãe. Você matou meu pai. Elas só lhe deram a desculpa. Quando Elizabeth saiu, desolada, Alexander fez uma ligação. Me traga tudo que você conseguir sobre o sistema de segurança do Teatro Gateway. E me ache alguém que saiba sobre as operações da máfia 15 anos atrás. Alguém que possa provar o que meu pai descobriu. Naquela noite, enquanto Serena ensaiava, Alexander andava de um lado para outro em seu escritório. As peças estavam se encaixando. As ameaças de Marcus, o aviso da máfia, a culpa de sua mãe. Tudo estava conectado. Seu telefone vibrou. Um e-mail de seu investigador. O assunto paralisou seu coração. Arquivos desaparecidos de Richard Grant encontrados. Antes que ele pudesse abri-lo, Serena gritou da outra sala. Alexander correu para lá e a encontrou olhando para suas mãos com horror. Vermelhidões estavam aparecendo em sua pele. Alguém havia passado uma substância cáustica nas teclas do piano. Arde! Ela soluçou, enquanto Alexander a levava para a pia, passando água fria em suas mãos. Sobre o piano, uma nota estava encostada no suporte de partituras. Aviso final. Desista ou da próxima vez não será apenas uma queimadura química. Enquanto Alexander segurava Serena, observando suas mãos avermelharem e se encherem de bolhas, uma fúria como nunca sentira o percorreu. Tentaram roubar a verdade de seu pai. Agora, tentavam roubar a música de Serena, seu sonho, seu futuro. Isso acaba hoje à noite. Ele fez uma ligação. Pete, lembra daquele favor que você me devia? Preciso agora. E traga o taco de beisebol. As luzes da emergência projetavam sombras duras, enquanto os médicos examinavam as mãos de Serena. As queimaduras químicas não eram graves o suficiente para causar danos permanentes, mas o concerto teria que ser adiado. Alexander andava de um lado para o outro na sala de espera, o rosto tomado por uma fúria sombria. Sr. Grant? Pete chegou preocupado. Recebi sua mensagem. Como ela está? Ela vai se recuperar. Mas isso acaba hoje à noite. Alexander levou Pete a um canto mais reservado. Preciso saber tudo sobre os contatos de Marcus, com quem ele se encontra, onde eles se reúnem. Tem um lugar chamado A Porta Vermelha, um clube privado no centro. Ele tem se encontrado com alguns caras de aparência perigosa lá. Um deles... Pete hesitou. O quê? Eu o reconheci de anos atrás. Vincent Calabrese. Ele costumava ir ao meu bar quando seu pai investigava a máfia. A mandíbula de Alexander se contraiu. Então essa é a conexão. Marcus não está apenas trabalhando com um investigador particular. Ele está trabalhando com as mesmas pessoas que quiseram a morte do meu pai. Essas não são pessoas com quem você quer se meter, Alex. Eles se meteram com Serena. Isso faz disso a minha luta. Naquele instante, o celular de Alexander vibrou.
O e-mail sobre os arquivos de seu pai tinha anexos, registros financeiros, fotografias, nomes. Tudo o que Richard Grant havia descoberto sobre a infiltração da máfia em sua empresa. "O que você vai fazer?" perguntou Pete. "Primeiro vou fazer cópias desses arquivos e enviá-los a todos os principais veículos de imprensa com um temporizador. Se algo acontecer comigo ou com a Serena, tudo vai a público. E depois?" Os olhos de Alexander estavam frios. "Depois vou à Porta Vermelha conversar com o Marcos e seus novos amiguinhos." De volta à sala de tratamento, Serena reprimia as lágrimas enquanto o médico enfaixava suas mãos. "Vou conseguir tocar de novo? As queimaduras são superficiais", assegurou o médico. "Com o tratamento adequado, você deve recuperar a mobilidade total em poucos dias." Alexander entrou assim que o médico saiu. Ao ver as mãos enfaixadas de Serena, sua expressão ficou ainda mais sombria. "Não foi sua culpa", ela disse suavemente. "Eu deveria ter previsto. Depois do aviso do Pete..." "Que aviso?" Alexander suspirou. "O Marcos te ameaçou no bar. Disse que algo aconteceria às suas mãos antes do concerto. Por que você não me contou?" "Não queria te preocupar. Achei que poderia te proteger." Serena se esforçou para se sentar. "Alexander, você não pode me esconder coisas. Nós deveríamos ser parceiros." "Você está certa, me desculpe." Ele se sentou ao lado da cama dela. "Tem mais uma coisa que você precisa saber. O Marcos está trabalhando com a máfia. As mesmas pessoas que queriam meu pai morto." "Oh, meu Deus!" O rosto de Serena ficou pálido. "Alexander, essas pessoas são assassinas." "Eu sei. É por isso que vou acabar com isso hoje à noite." Ela agarrou o braço dele com as mãos enfaixadas. "O que você está planejando?" "Confie em mim", disse ele beijando a testa dela. "Só se concentre em melhorar." Mas quando ele se virou para sair, Serena o chamou. "Alexander, prometa que não vai fazer nenhuma estupidez." Ele conseguiu um sorriso. "Defina estupidez." Antes que ela pudesse responder, Elizabeth Grant irrompeu na sala. "Graças a Deus vocês dois estão aqui", disse ela sem fôlego. "Os homens do Vincent Calabrese, eles estão a caminho. Alguém vazou que vocês encontraram os arquivos do Richard." Alexandre amaldiçoou. "Quanto tempo?" "Minutos. Talvez menos. Precisamos sair daqui." "Não." A voz de Alexandre era firme. "Acabou minha fase de fugitivo. Mãe, leve a Serena para um lugar seguro. Vou para a Porta Vermelha." "É uma armadilha", Elizabeth protestou. "Obviamente, mas cansei de deixar que eles machuquem as pessoas que amo." Ele se virou para Serena. "Eu te amo. Lembre-se disso." Antes que alguém pudesse impedi-lo, ele se foi. A Porta Vermelha ficava em um velho armazém nos cais. Ao se aproximar, Alexandre viu o carro de Marcos estacionado do lado de fora. Tudo nele queria invadir o lugar, fazer Marcos pagar por ter machucado Serena. Mas seu pai o havia ensinado a pensar estrategicamente. Ele pegou o celular e pressionou enviar. Instantaneamente, os arquivos de Richard Grant começaram a ser carregados em servidores de notícias por todo o país. Lá dentro, Marcos estava sentado com Vincent Calabrese e seus homens, celebrando sua vitória. "A pianista não vai tocar nada por um tempo", Marcos riu. "E quando Grant ver o que podemos fazer, ele vai transferir tudo para salvar ela." "Você está errado." Todos se viraram para ver Alexandre na porta. Ora, ora, Calabrese sorriu friamente. "O filho pródigo veio negociar?" "Não." Alexandre levantou o celular. "Vim mostrar como é um checkmate." Ele reproduziu o vídeo. Imagens de segurança de 15 anos atrás, mostrando Calabrese entrando no escritório de Richard Grant na noite em que ele morreu. "Meu pai não estava apenas investigando sua lavagem de dinheiro", disse Alexandre calmamente. "Ele estava usando um gravador. Tudo o que você disse naquela noite, cada ameaça, cada confissão, tudo está nos arquivos que acabei de enviar para todos os principais veículos de imprensa." Marcos se lançou para a frente, mas Calabrese o impediu. "Você está blefando", disse o chefão da máfia. "Verifique seu celular, a notícia já está se espalhando." Como que sob encomenda, seus celulares começaram a vibrar com alertas de notícias. O rosto de Calabrese ficou pálido ao ler as manchetes. "Matem ele", ordenou. Mas antes que seus homens pudessem se mover, as portas se abriram com estrondo. Pete estava ali com seu taco de beisebol, e atrás dele, uma equipe completa do SWAT. "Agentes federais, todo mundo no chão!" No caos que se seguiu, Marcos tentou escapar. Alexander o alcançou perto da porta dos fundos.
Isso é pela Serena, disse ele, e desferiu um soco que derrubou Marcus. Horas depois, em uma casa segura do outro lado da cidade, Serena andava de um lado para o outro, ansiosa. Elizabeth a observava com crescente respeito. Ele vai ficar bem, disse a mulher mais velha suavemente. Alexander é mais forte do que eu jamais imaginei. Ele é o homem mais forte que eu já conheci, respondeu Serena, e o mais gentil. A porta se abriu, e Alexander entrou, parecendo machucado, mas triunfante. Acabou, disse ele simplesmente. Serena correu para ele, tomando cuidado com suas mãos enfaixadas enquanto o abraçava. Calabrese e seus homens estão presos, continuou ele. E Marcus, digamos apenas que ele não vai mais lutar contra o divórcio. A empresa? Perguntou Elizabeth baixinho. Vai precisar de uma nova liderança. Alguém que a administre com honestidade. Ele olhou para sua mãe. Alguém que queira reparar os erros do passado. Os olhos de Elizabeth se encheram de lágrimas. Você confiaria em mim? Depois de tudo, o pai queria que a empresa permanecesse na família, mas sem mais segredos, sem mais mentiras. Serena tocou seu rosto suavemente. E nós? Alexander sorriu. Bem, assim que suas mãos cicatrizarem, você tem um concerto para remarcar. E eu estava pensando, sim? Talvez possamos adicionar um casamento à programação? 3 semanas após o confronto na Porta Vermelha, Serena estava sentada ao piano no apartamento de Alexander, flexionando lentamente suas mãos curadas. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas, refletindo no anel de diamante em seu dedo. Devagar, disse Alexander da porta. O médico disse para não se esforçar muito. Eu não estou me esforçando. Estou me preparando. Ela sorriu para ele. O concerto é daqui a 2 semanas, e agora temos um casamento para planejar também. Ele se sentou ao lado dela no banco. Sobre isso, você tem certeza de que quer fazer os dois? O concerto e o casamento? Ninguém a culparia por querer esperar. Acabou a espera. Sua voz era firme. Marcus levou bastante da minha vida. Não vou deixar que ele leve mais um dia sequer. O divórcio havia sido finalizado ontem. Marcus, enfrentando acusações federais por sua ligação com a máfia, havia assinado os papéis sem protestos. Ele havia perdido tudo, incluindo a liberdade. Você viu os jornais da manhã? Perguntou Alexander. Serena assentiu. As manchetes estavam em todos os lugares. Grant Enterprises anuncia nova liderança. Elizabeth Grant retorna como CEO. A chamada dizia: empresa se compromete a cooperar plenamente com a investigação federal sobre ligações passadas com a máfia. Como sua mãe está lidando com isso? Melhor do que eu esperava. O conselho confia nela. Ela conhece a empresa melhor do que ninguém e ela está determinada a consertar as coisas. O elevador tocou e a própria Elizabeth saiu, carregando uma grande caixa. Espero não estar interrompendo, disse ela hesitante. O relacionamento delas ainda estava se recuperando, mas Elizabeth mostrara remorso genuíno por suas ações passadas. Achei algo no depósito da mansão. Pensei que Serena talvez quisesse ver. Dentro da caixa havia um vestido de noiva, elegante, clássico, com delicadas contas de pérola. Era da minha avó, explicou Elizabeth, e o meu também. Sei que você vai querer escolher o seu próprio, mas pensei. Serena tocou o tecido suavemente. É lindo. Como você disse naquele primeiro dia no escritório de Alexander, você não está atrás do nosso dinheiro. Você provou isso milhares de vezes. Os olhos de Elizabeth estavam brilhando de lágrimas. Eu me sentiria honrada se você considerasse usá-lo. Alexander observava as 2 mulheres que mais amava no mundo compartilhando aquele momento, o coração cheio. Mas havia mais uma surpresa que ele não havia contado a nenhuma delas. Na verdade, disse ele, tem mais uma coisa que vocês deveriam ver. Ele as levou até o carro, recusando-se a dizer para onde iam. 20 minutos depois, eles pararam em frente ao Gateway Theatre. A casa de shows? Perguntou Serena, confusa. Não apenas o local do concerto. Ele a ajudou a sair do carro. Vamos. Lá dentro, o teatro estava sendo transformado. Flores brancas e luzes cintilantes decoravam as passagens. No palco, um piano de cauda brilhava sob os holofotes. Alexander, Serena sussurrou. Pensei que, se você quiser, você poderia fazer seu concerto primeiro. A peça em que você tem trabalhado, aquela que Marcus tentou silenciar. E depois, ele gesticulou para o teatro decorado. Poderíamos ter o casamento aqui mesmo, música e amor combinados em uma noite perfeita.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Serena. É perfeito. Elizabeth apertou o braço do filho. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, de vocês dois. Naquele instante, Pete entrou carregando uma maleta de roupa. Desculpe o atraso, ele sorriu, mas tenho algo para a noiva. Dentro da maleta havia um véu bordado à mão, decorado com pequenas notas musicais. Minha esposa era costureira, explicou Pete. Antes de falecer, ela sempre dizia que música e amor eram a mesma coisa. Ambos curam a alma. Serena o abraçou forte. Obrigada. Por tudo. Naquela noite no bar, foi a melhor coisa que já aconteceu no meu estabelecimento. Pete piscou. Embora eu agradeceria se vocês dois pudessem manter o drama baixo no casamento. Todos riram, o som ecoando pelo teatro como música. Nas 2 semanas seguintes, os preparativos para o concerto e o casamento avançaram. Serena praticou diariamente, sua confiança crescendo à medida que suas mãos ficavam mais fortes. Alexander dividiu seu tempo entre ajudar a mãe a limpar a empresa e garantir que tudo estivesse perfeito para o dia especial deles. Na noite anterior ao concerto-casamento, eles fizeram o ensaio. Enquanto Serena tocava sua peça, aquela que finalmente havia terminado, intitulada Porto Seguro, Alexander assistia da primeira fila, lembrando-se daquela primeira noite no bar do Pete. Um palpite sobre seus pensamentos? Elizabeth perguntou, sentando-se ao lado dele. Só pensando o quão perto eu estive de perder tudo isso. Se eu não tivesse parado no bar do Pete naquela noite... Essa é a coisa sobre o amor, disse sua mãe suavemente. Ele te encontra quando menos se espera. Meu pai me ensinou isso. Ela fez uma pausa. Esqueci por um tempo depois que ele morreu. Deixei o medo e a ganância tomarem conta. Mas vendo você e a Serena, lembrei-me do que realmente importa. No palco, Serena finalizou sua apresentação com um floreio. A pequena plateia de familiares e amigos irrompeu em aplausos. Pronta para amanhã? Perguntou Alexandre ao se juntar a eles. Mais do que pronta. Ela o beijou suavemente. Embora eu tenha que admitir, estou um pouco nervosa por tocar de vestido de noiva. Você vai estar linda, assegurou Elizabeth. E se ficar nervosa, apenas olhe para o Alexandre. O jeito como ele te olha é como se você fosse a única pessoa no mundo. Mais tarde, naquela noite, na cobertura, Serena ficou na janela olhando para a cidade. Tendo dúvidas? Perguntou Alexandre, envolvendo-a pelos braços por trás. Nunca. Ela se encostou nele, só pensando em quanto caminho percorremos. Quando Marcos começou a mudar, achei que tinha perdido tudo. Minha música, meus sonhos, minha autoestima. E agora? Ela se virou em seus braços. Agora sei que às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente precisa. E o que é isso? A coragem para recomeçar, a força para confiar novamente. E... Ela sorriu. Um amor que vale a pena lutar. O beijo deles foi interrompido pelo telefone de Alexandre. Era Pete. Só queria avisar. A imprensa ficou sabendo do evento duplo de amanhã. Espere um circo. Deixe-os vir, disse Alexandre. Não temos mais nada a esconder. Depois de desligar, ele puxou Serena para perto novamente. Amanhã, o mundo inteiro vai ver o que sei desde a primeira noite, que você é a alma mais forte e linda que já conheci. E você é o homem que me devolveu minha música. Ela tocou seu rosto. E meu coração. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam como estrelas, prometendo um novo dia, um novo começo. O amanhã traria seus próprios desafios, mas esta noite, neste momento, tudo era perfeito. O Gateway Theatre fervilhava de expectativa. Todas as poltronas estavam ocupadas. Uma mistura da elite de Nova York e amantes da música comuns, atraídos pela história que havia cativado a imaginação da cidade. A pianista talentosa que havia superado o abuso para reconquistar sua música e o bilionário que a ajudara a reencontrar sua voz. Nos bastidores, Serena estava sentada em sua penteadeira, já em seu vestido de noiva. O vestido da avó de Elizabeth caía perfeitamente nela, como se tivesse sido feito para este momento. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava o véu. Você está linda, disse Elizabeth, entrando com uma pequena caixa azul, algo emprestado. Ela a abriu, revelando um delicado colar de pérolas. Usei este no meu casamento e achei que você também poderia querer. Ela estendeu um par de brincos de diamante. Seus brincos de casamento? Perguntou Serena suavemente. Não, estes foram um presente de Richard,
o pai de Alexander, na noite em que Juilliard te aceitou. Ele viu sua peça de audição no jornal e disse: "Essa garota vai mudar o mundo da música um dia." Ele comprou estes para te dar na formatura. Os olhos de Serena se encheram de lágrimas. "Mas eu nunca..." "Porque você deixou a escola para sustentar Marcus." A voz de Elizabeth era suave. "Richard guardou-os dizendo que um dia você encontraria seu caminho de volta para a música. Ele acreditou em você antes de qualquer um de nós te conhecer." Enquanto Elizabeth prendia os brincos, houve uma batida na porta. Pete espiou. 5 minutos para o início. E... ele sorriu. "Você pode querer ver isso." Ele os levou a um pequeno monitor mostrando a entrada do teatro. A polícia havia instalado barreiras para conter a multidão, mas não eram paparazzi ou fotógrafos de sociedade causando a comoção. Em vez disso, dezenas de mulheres seguravam cartazes com os dizeres "Obrigada, Serena" e "Sua música nos dá coragem." "Elas são de abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica na cidade", explicou Pete. "Sua história deu esperança a muitas mulheres." Serena tocou o monitor, a garganta apertada. "Preciso ver o Alexander." "Azar ver a noiva antes do casamento", brincou Elizabeth. "Boa coisa que o concerto vem primeiro, então." Eles encontraram Alexander nos bastidores, bonito em seu smoking. A respiração dele falhou ao vê-la. "Você deveria guardar essa reação para a parte do casamento." Serena sorriu. "Terei muitas outras reações, então." Ele segurou suas mãos gentilmente. "Como elas se sentem?" Ela flexionou os dedos. "Fortes. Prontas." Ela olhou em seus olhos. "Eu te amo." "Eu também te amo." Ele a beijou suavemente. "Agora, vá mostrar a eles o que é força de verdade." As luzes da casa se apagaram. A plateia ficou em silêncio. Serena caminhou para o palco, o holofote captando os diamantes em suas orelhas, fazendo-os brilhar como lágrimas de alegria. Ela se sentou ao piano, respirou fundo e começou a tocar. A música começou suave, hesitante, como aqueles primeiros dias assustados depois de deixar Marcus. Mas, gradualmente, ela cresceu, ficando mais forte, mais confiante. A melodia falava de dor e medo, mas também de esperança e cura. Quando ela chegou à parte em que estava trabalhando no dia em que Marcus queimou suas mãos, as notas ecoaram claras e desafiadoras. Na primeira fila, Alexander observava, seu coração tão cheio que parecia que poderia explodir. Ao lado dele, Elizabeth enxugava as lágrimas. O movimento final começou, a parte que Serena havia escrito depois que Alexander a pediu em casamento. Era uma canção de amor, mas não uma simples. Ela reconhecia a escuridão que enfrentaram, as complicações de sua jornada. No entanto, por baixo de tudo corria um tema de alegria, de triunfo, de duas almas se encontrando contra todas as probabilidades. Ao final da última nota, houve um momento de silêncio absoluto. Então a plateia explodiu. A ovação de pé durou 10 minutos inteiros. Quando os aplausos finalmente cessaram, Serena falou ao microfone. "Obrigada a todos por virem esta noite. A música sempre foi minha voz, minha verdade. Por muito tempo alguém tentou silenciar essa voz, mas o amor," ela olhou para Alexander, "o amor verdadeiro nos dá força para cantar novamente." Ela gesticulou para a parte de trás do teatro, onde os acomodadores estavam abrindo as portas. As mulheres dos abrigos entraram, preenchendo os assentos vazios que haviam sido reservados para elas. Esta próxima parte da noite é uma celebração desse amor, e eu queria compartilhá-la com outras pessoas que podem precisar se lembrar de que há luz após a escuridão, música após o silêncio. Alexander juntou-se a ela no palco enquanto o ministro tomava seu lugar. O mesmo piano que acabara de carregar a música de Serena, agora segurava seus anéis. "Antes de começarmos", disse o ministro, "o noivo tem algo que gostaria de compartilhar." Alexander pegou o microfone, seus olhos nunca deixando os de Serena. "Na noite em que nos conhecemos, você tinha medo de emitir um som, medo de ocupar espaço no mundo. Mas seu espírito, sua música, era poderoso demais para ser silenciado. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre resgatar alguém. É sobre dar a essa pessoa um lugar seguro para se resgatar sozinha." Ele tomou suas mãos. Essas mãos conheceram a dor, mas nunca perderam a capacidade de criar beleza. Assim como seu coração nunca perdeu a capacidade de amar. Estou aqui hoje em admiração à sua força, grato pelo seu amor
e pronto para passar o resto da minha vida fazendo música com você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Serena enquanto ela respondia. Quando estava perdida nas trevas, você não tentou me arrastar para a luz. Você simplesmente ficou ao meu lado, segurando minha mão até que eu estivesse pronta para entrar sozinha. Você me devolveu minha música, minha voz, meu eu. Hoje, eu lhe dou meu coração. Não porque você o exigiu, mas porque você o conquistou. Uma gentileza suave de cada vez. Enquanto trocavam alianças, as mulheres dos abrigos começaram a cantarolar baixinho a melodia da peça de Serena sobre cura. O som preencheu o teatro como uma bênção. Pelo poder que me foi conferido, disse o ministro, eu os declaro marido e mulher. O beijo deles foi acompanhado por aplausos e música, uma harmonia perfeita de amor e arte, assim como seriam suas vidas. Mas no fundo do teatro, despercebido pela multidão que comemorava, uma figura se esgueirou para a noite. Na prisão, Marcos havia encontrado a religião, ou pelo menos assim afirmava. Sua audiência de liberdade condicional estava próxima, e ele tinha planos próprios para o casal feliz. 6 meses após o casamento, Serena Grant estava na sala de visitas da penitenciária de Riverside. Suas mãos, outrora quebradas pelo homem sentado à sua frente, agora se moviam com confiança, enquanto ela empurrava um documento pela mesa. "O que é isso?" perguntou Marcos, seu macacão prisional em contraste gritante com sua aparência outrora polida. "Permissão para usar sua história, nossa história, no meu programa de apoio a sobreviventes de violência doméstica", disse Serena, a voz calma e forte. "Estou abrindo um centro de musicoterapia para sobreviventes de abuso. Sua assinatura reconhece seus crimes e libera seus direitos sobre a história." Marcos recostou-se. "E por que eu faria isso? Porque você tem dito a todos como a prisão o mudou, como você encontrou Deus. Bem, aqui está a sua chance de provar isso, de ajudar a reparar o que você fez." "Você parece diferente", observou ele, "mais forte." "Eu sempre fui forte, apenas esqueci por um tempo." Ela se levantou. "Assine ou não assine. De qualquer maneira, eu terminei de deixar você ter qualquer poder sobre minha vida." Quando ela se virou para sair, Marcos a chamou. "Sinto muito, sabe, por tudo." Serena parou na porta. "Eu sei. É por isso que estou lhe dando essa chance de fazer algo bom. Não a desperdice." Lá fora, Alexander esperava perto do carro. "Tudo bem?" Ela mostrou a assinatura de Marcos no documento. "Melhor que bem. Livre." Eles dirigiram até o canteiro de obras do Centro de Musicoterapia Serena Grant. O prédio, antes um depósito dilapidado, estava sendo transformado em uma instalação de última geração com salas de prática, espaços para apresentações e consultórios. Elizabeth estava lá, revisando os planos com os empreiteiros. Desde que reassumiu o controle da Grant Enterprises, ela havia dedicado uma parte significativa da fundação beneficente da empresa ao apoio a sobreviventes de violência doméstica. "Como foi?" perguntou ela, abraçando Serena. Ele assinou. "Embora eu acho que ele ficou mais surpreso por eu não ter mais medo dele." "Por que você teria?" exclamou Pete, aproximando-se com café para todos. O velho barman havia se tornado o chefe de segurança do centro. "Você tem um exército por trás de você agora." Dentro do prédio, os trabalhadores estavam instalando uma parede de fotografias, imagens de mulheres que haviam escapado dos abusos e reconstruído suas vidas. No centro, havia uma foto do dia do casamento de Serena, suas mãos sobre as teclas do piano, seu rosto radiante de alegria. "O primeiro grupo começa na semana que vem", disse Serena, revisando sua agenda. 10 mulheres todas recomeçando, assim como eu, falando em novos começos. Alexander envolveu os braços em torno dela por trás, apoiando as mãos em sua barriga levemente arredondada. "Devemos contar a eles." Os olhos de Elizabeth se arregalaram. "Você está..." Serena acenou com a cabeça, radiante. 3 meses. Queríamos esperar até depois do primeiro trimestre para anunciar. "Um bebê", exclamou Pete. "Bem, isso pede uma comemoração. Não alcoólica, claro", acrescentou com um piscar de olhos. Mais tarde naquela noite, em seu penthouse, Serena tocava piano enquanto Alexander a ouvia de seu lugar favorito perto da janela. A peça era nova, uma canção de ninar para seu filho ainda não nascido. "Eu estava pensando em nomes",
disse ela, ainda tocando suavemente. Ah, se for uma menina, que tal Esperança? Alexander sorriu. E se for um menino? Ricardo. Ela encontrou seus olhos. Em homenagem a um homem que acreditou na minha música antes mesmo de me conhecer. Alexander se sentou ao lado dela, sua mão se unindo à dela sobre as teclas. Juntos tocaram a melodia simples da cantiga de ninar. Sabe, disse ele, quando entrei no Pete's Bar naquela noite, achei que tinha tudo resolvido. Sucesso, riqueza, status. Pensei que era só isso que importava. E agora? Agora sei que a maior riqueza é ter alguém com quem compartilhar sua música. Alguém que vê tudo em você, as sombras e a luz, e te ama assim mesmo. Serena encostou a cabeça em seu ombro. Deveríamos convidar os frequentadores do Pete's das Quintas para a inauguração do centro. Afinal, eles testemunharam o começo da nossa história. Falando em testemunhas, Alexander apontou para a porta, onde Elizabeth estava com os olhos cheios de lágrimas. Desculpa, disse ela. Só vim deixar isso. Ela estendeu uma pequena caixa contendo minúsculos sapatinhos de ouro para bebê. Eram do Alexander. Pensei, bom, todo bebê Grant usou esses sapatinhos. Serena pegou a caixa comovida com o gesto. São perfeitos. Quando Elizabeth saiu, Serena voltou para o piano. A cantiga de ninar se transformou na peça que ela tocou no casamento deles, Porto Seguro, mas com uma nova melodia contrapontística entrelaçada. O que é essa parte nova? Perguntou Alexander. O som da família, respondeu ela. Da cura, do amor que transforma em vez de destruir. Seus dedos dançaram sobre as teclas. O som do para sempre. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Lá dentro, a música continuava. Uma sinfonia de segundas chances e novos começos, de coisas quebradas que se tornaram belas, de um amor que constrói em vez de quebrar. E nos silenciosos intervalos entre as notas, o coração do bebê batia em sincronia com a música, prometendo que os melhores momentos da história deles ainda estavam por vir.